Olá, eu sou o pastor Emanuel Carvalho, sou pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Eu estou aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor para você, uma mensagem de esperança, uma mensagem de vitória, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de orientação da parte de Deus para você. O título da nossa conversa de hoje, da nossa reflexão é O Deus dos Imigrantes, a importância da oração. Nós temos ouvido nestes últimos dias muitas notícias que têm deixado toda a comunidade de imigrantes um tanto quanto agitado. Eu tenho recebido ligações, recebido mensagens, pessoas têm me procurado e têm colocado para fora um sentimento de incerteza e ameaça. E o que isso tem gerado em muitas famílias, em muitos casos, é o sentimento de angústia, dor e até, em algumas realidades, o sentimento de desespero. E eu acredito que um dos objetivos da palavra de Deus, e talvez um dos principais objetivos da palavra de Deus, é ela ser para nós uma palavra de orientação em toda a nossa jornada aqui na Terra. Porque, afinal de contas, o nosso Deus é um Deus dos imigrantes. A história bíblica, ela tem logo ali no seu início, nas suas primeiras páginas, Abraão tendo uma experiência de imigração, Jacó tendo uma experiência de imigração, José tendo uma experiência de imigração, Moisés e depois todo o povo de Israel tendo uma experiência de imigração. E Deus vai se revelando ao longo da palavra por meio dessas vivências de imigração, trazendo fé, trazendo esperança, trazendo ensinamento, mediante as incertezas e as ameaças, angústias e dores do povo. E é sobre isso que a gente vai falar. E antes que você pense que essa é uma palavra exclusiva para imigrantes não documentados, eu quero dizer que não, essa é uma palavra para todos nós. Porque, afinal de contas, todos nós, nessa terra, somos imigrantes. A gente está aqui de passagem. Nós tivemos aí, por exemplo, a experiência do Covid-19 que deixou muito claro sobre a nossa realidade como imigrantes aqui na Terra. Covid-19 veio e deixou uma carta de imigração, uma carta de deportação para muitos, independente se era documentado, se não era documentado, se era americano. Covid-19 chegou e entregou carta de deportação para muita gente. E essas pessoas já não estão mais aqui conosco. Portanto, essa experiência aqui na Terra é uma experiência de imigração. E eu creio que a palavra de Deus, ela tem muito a nos ensinar sobre essas incertezas e ameaças que estão sempre presentes na nossa caminhada como imigrantes aqui na Terra. Essa palavra de hoje é para trazer esperança, é para trazer força, é para trazer orientação para você, segundo a palavra de Deus. Eu quero refletir em cima do texto que está no Salmo 120, verso 1 e 2 e 3. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá a língua enganadora? Um ponto importante sobre este salmo é que este salmo é conhecido como um salmo de peregrinação. Dentro do livro de Salmos, nós temos 15 capítulos que são conhecidos como capítulos de peregrinação. Alguns dizem que estes salmos foram escritos quando o povo estava saindo do exílio babilônico, outros dizem que estes salmos foram escritos para que os levitas lessem quando estivessem subindo os degraus do templo, mas o fato é que estes 15 salmos, que vai do 120 até o 134, foram salmos ao longo da história do cristianismo, a história do povo de Deus, lidos, recitados, refletidos todas as vezes que o povo passava por uma experiência de dor, angústia, ameaça e incerteza quanto ao final. E quando nós lemos este primeiro salmo da peregrinação nos falando sobre oração, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele responde. O que o salmista está nos dizendo é que, enquanto a nossa peregrinação acontece e quando nós nos deparamos com a incerteza e a angústia do final, é importante que clamemos ao Senhor. Ele tem aqui, logo nestes primeiros versículos, a expressão do clamor dele. Ele recorre ao Senhor, e neste recorrer ao Senhor, ele é tomado por uma certeza que o Senhor está ouvindo. Ele é tomado por uma segunda certeza que ele pode colocar isso diante do Senhor, e ele apresenta o clamor dele: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. E depois ele entrega ao Senhor, verso 3, o que ele lhe dará. Ele não fala de algo que ele iria fazer, mas ele descansa na certeza que o Senhor irá fazer. Bom, este é o salmista, ele está falando da experiência dele de migração e o quanto a oração era importante e foi importante na peregrinação dele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, algo que é muito importante
destacarmos é que a oração funciona. Quando a gente volta para o Antigo Testamento e a gente vai olhar para aquele momento em que o povo de Israel estava cativo ali no Egito, nós nos deparamos com o seguinte verso. Êxodo capítulo 2, verso 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu a Deus. O povo estava sofrendo, o que o povo fez? O povo clamou a Deus. Depois, um capítulo adiante, capítulo 3, versos 7 e 8. Depois de ter ouvido esse clamor, o Senhor então vai conversar com Moisés. E veja o que o Senhor diz a Moisés. Disse o Senhor, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, terra dos cananeus, hititas, amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. O que o Senhor está dizendo aqui é: o povo clamou, eu ouvi e eu decidi intervir na situação. A oração funciona. É importante que nós, como imigrantes, sejam imigrantes aqui nos Estados Unidos, ou sejam aqueles que compreendem essa realidade que estamos aqui de passagem, que todas as vezes que nós nos depararmos com estes problemas, as ameaças da vida, as dores da vida, nós precisamos recorrer ao Senhor, clamar ao Senhor. Essa oração foi a oração que foi capaz de tirar uma nação inteira debaixo da opressão do principal governo do mundo antigo, o Egito, que tinha o maior poder bélico, a maior influência política no mundo antigo. E quando o povo dobrou o joelho e clamou ao Senhor, o Senhor veio ao encontro e socorreu. Esta palavra do salmista está dizendo para nós: a oração funciona. E quando nós olhamos na história dos imigrantes na Bíblia, a gente vê a oração funciona. E o Senhor nos chama para essa vida de oração, porque quando nós estamos próximos de Deus, quanto mais próximos estamos dele, menores são os nossos medos. Porque somos tomados da certeza que o Senhor cuida de nós. Tem um texto que está lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, que diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. O que esse texto está nos ensinando é que quando a ansiedade começar a tocar o nosso coração, o primeiro movimento nosso tem de ser o de dobrar os nossos joelhos e clamar ao Senhor, porque Ele guarda o nosso coração. E um detalhe muito bonito nesse texto é que ele diz que devemos apresentar as nossas súplicas com as nossas ações de graças. Por que o texto tem esse cuidado? Para que a gente, no momento que estivermos com os joelhos dobrados, clamando, chorando ao Senhor, a gente se lembre de tudo que Deus fez e o que Ele está fazendo. E quando a gente traz à memória toda a nossa história de imigração, seja nos Estados Unidos ou seja aqui no mundo, a gente vai ver Deus agindo de uma maneira poderosa no nosso passado. A gente vai se lembrar de milagres que Ele fez, a gente vai lembrar dos cuidados que Ele tem tido conosco no nosso dia a dia. E quando somos expostos a essa realidade de cuidado, de amor, de bênção, os nossos medos vão ficando pequenos. A nossa sensação de abandono vai se perdendo no meio dos braços do Senhor. E aí o nosso coração é protegido. Nós não podemos esquecer que o nosso Deus é aquele que diz, por meio de Jesus, em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Uma outra versão, uma outra tradução deste texto diz o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Todos os que estão cansados e debaixo de opressão, de pressões, e eu vos aliviarei. Veja, no momento da angústia, o melhor lugar para nós estarmos é na presença do Senhor. A minha palavra para você, ou melhor dizendo, a palavra de Deus para você é a cura para a sua ansiedade, a força que você precisa para enfrentar este momento de ameaça que você está passando. Pode ser que não tenha nada a ver com imigração, pode ser que não tenha nada a ver com documento, pode ser a enfermidade de um filho, pode ser a questão do seu casamento, pode ser relacionado ao seu trabalho. Eu quero dizer que antes de qualquer coisa, busque ao Senhor, buscai ao Senhor em primeiro lugar. Busque ao Senhor e o seu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus de imigrantes e que nos ensina que a oração é importante,
porque ela funciona. Que Deus os abençoe.